Nas próximas aulas, você vai ver o passo a passo de como usar duas ferramentas que me fizeram faturar mais de R$1 milhão na Hotmart, e você vai poder usar mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você esteja começando agora no marketing digital, mesmo que você esteja perdido de qual caminho seguir. E se você não está acreditando em mim, eu vou te mostrar agora o faturamento que eu tenho em duas contas da Hotmart, que eu tenho duas contas na Hotmart. Você vai ver que nessas duas contas eu já faturei mais de R$2 milhões em cada uma delas, mas uma especificamente tem um faturamento gigante como afiliado, e o que eu vou te mostrar agora nessa aula e nas próximas aulas que vão vir é como que eu usei essas ferramentas e como que você pode começar a usar ainda hoje para finalmente começar a fazer as suas primeiras vendas e conseguir destravar aí os seus resultados e começar a ter lucro todos os dias na plataforma. Então essa daqui é uma conta minha que eu tenho na Hotmart, tá? Essa minha conta é a minha mesmo. Se você olhar aqui o saldo dos últimos 7 dias está esse valor. E se você olhar desde que eu comecei na Hotmart lá em 2016 e fizer esse filtro, você vai ver que o saldo ultrapassa aí os R$2 milhões. Hotmart dando pau. Aqui você consegue ver um saldo total de R$2.601.000. E na outra conta que eu tenho, que é a conta da minha empresa, que eu tenho sócio, né? Aquela outra conta inicial eu não tenho sócio. Se você for ver, já está até com saldo aqui. Mas se você for ver desde quando nós abrimos a empresa em outubro, né, lá no início de, vou colocar aqui setembro, até hoje, aqui, ó, se você for ver, não tem nenhum faturamento, né, a partir de setembro. Aí tem uns picos, e todos esses picos aqui totalizam R$2.247.839. E de reembolso, essa daqui 884 mil, e essa daqui, aliás, 284 mil, e essa daqui R$277 mil. E se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Marcelo Tavra. Eu hoje sou Hotmart Black em duas contas, então eu já tirei duas contas na Hotmart do absoluto zero e consegui faturar mais de R$1 milhão em cada uma delas. Mas nem sempre foi assim. Lá em 2016, quando eu comecei, né, como é que vocês viram, minha primeira venda foi lá em 2016, eu estava engatinhando, eu não tinha quase nenhuma experiência em marketing digital, só que eu queria conseguir ter uma renda extra, eu queria conseguir ganhar uma grana pela internet. E nessa época, diferentemente de hoje, eu tinha muita vergonha de aparecer. Eu não queria ficar aparecendo no Instagram, eu não queria ficar vendendo pelo Instagram, eu não queria ficar aparecendo no YouTube, gravando vídeo, porque eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar de mim. Isso é muito normal, e naquela época eu me sentia muito assim. Então eu comecei a procurar formas, maneiras de eu conseguir vender, de eu conseguir ter uma renda trabalhando como afiliado, sem necessariamente ter que aparecer, ter que botar a minha cara. E para quem não sabe o que é afiliado, afiliado nada mais é do que um representante comercial online. Então o que é o afiliado? O afiliado é a pessoa que escolhe um determinado produto ou um determinado curso, indica para alguém, e quando essa pessoa compra, o afiliado recebe uma comissão sobre venda, né? Ele basicamente é um revendedor que é comissionado. E a profissão de afiliado bombou muito graças à Hotmart, principalmente, ou outras plataformas que existem por aí, porque quando a gente trabalha com cursos online, a margem é muito boa. Então você consegue ganhar aí 30, 40, 50, às vezes até 60% do valor do curso pela venda. Quando a gente fala de um e-commerce, por exemplo, e-commerces têm afiliado, esses valores geralmente ficam em torno de 6 a 10%. E cursos online, esses valores chegam a 60%. Então, um afiliado de um curso online tem um potencial de ganhar muito mais, porque o comissionamento é muito mais alto e a concorrência também não é lá essas coisas, né? A concorrência para vender cursos online é um pouco menor. E quando eu tomei a decisão de vender cursos online, né, eu queria alguma forma que fosse rápida, que eu conseguisse testar de forma rápida e eu conseguisse efetivamente ter retorno rápido. E quando eu estava lá em 2016 estudando para saber qual caminho que eu iria começar, eu descobri que existiam basicamente duas formas de você dar os primeiros passos, de você entrar nesse mercado. E a primeira forma era trabalhando com tráfego orgânico, e a segunda era trabalhando com tráfego
pago. Qual que é a diferença entre cada um deles? O tráfego orgânico é aquele tráfego que muitas vezes você não tem que pagar para conseguir, para você ter acesso a ele. O tráfego pago você tem que pagar. Mas qual que é a grande diferença entre os dois? O tráfego orgânico demanda tempo para você construir. O tráfego pago é imediato. E como eu queria construir resultados rápidos, né? Como eu queria ter resultado rápido, como eu queria ver as coisas acontecendo de forma rápida, eu optei pelo tráfego pago. Até porque o tráfego pago, além de te dar mais velocidade, te possibilita você não aparecer. Então, quando a gente fala aqui sobre tráfego orgânico e tráfego pago, as principais plataformas de cada um são YouTube, Instagram e blog. Essas são as principais formas de você trabalhar com tráfego que você não paga. A grande questão é que para você construir uma audiência, para você conseguir vender através dessas plataformas, pode demorar meses. E o tráfego pago, você pode anunciar dentro do próprio Google, colocar GG de Google, você pode anunciar dentro do Facebook. Pô, Marcelo, mas Facebook ainda não tem orgânico? O orgânico do Facebook caiu muito ao longo dos últimos anos. Você tem o pago do Instagram e você tem o pago do YouTube. E o que eu queria? Eu queria velocidade e eu não queria aparecer. Então, lá atrás, eu comecei a anunciar no Facebook e no Google. Principalmente no Facebook, porque era uma plataforma mais fácil de anunciar, né? Facebook e Instagram. E o que aconteceu? Abri a Hotmart, como muitos de vocês, estava ali escolhendo o meu produto e na época eu escolhi um produto relacionado ao nicho religioso, né? Eu acho que era um produto mais focado em evangélicos. Então eu peguei, estudei sobre o nicho, tá? Dei uma estudada, criei uma página no Facebook e comecei a fazer anúncios. E nessa época eu tinha separado R$3.000. Falei, eu tinha acabado de pedir demissão de um emprego, queria empreender de novo, precisava de uma renda, porque eu tinha queria abrir uma outra empresa na época. Falei, eu tenho R$3.000 que eu vou pegar da minha rescisão e vou colocar nesse projeto para tentar fazer as coisas acontecerem. E nesse momento eu me dei duas opções. Ou era fazer o negócio dar certo, ou era perder os R$3.000. Eu ia tentar fazer as coisas dar certo até eu perder esses R$3.000 ou eu iria conseguir virar o jogo. E o que aconteceu? Eu simplesmente subi um anúncio no Facebook e na época, né, eu comecei a rodar e eu gastei quase R$800 para conseguir fazer a minha tão sonhada primeira venda. Só que o que aconteceu? Eu gastei esses R$800, mas na época o produto me dava, se não me engano, R$82 de comissão. O que isso significava? Que eu tinha me ferrado em mais de R$700. Eu tive mais de 700 e quase R$720 de prejuízo nessa minha primeira venda. Só que eu tive aquela ilusão que agora que eu fiz a minha primeira venda, as coisas vão desandar. Eu imaginava que era só eu fazer minha primeira venda, que depois abrir a porteira e pronto, agora todas as vendas vão cair. E o que aconteceu no dia seguinte? Nada. O que aconteceu no dia depois? Nada. E eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu não sabia o que era, eu só sabia que tinha alguma coisa errada naquele momento. Que eu estava vendo meu dinheiro indo embora e que o resultado não estava voltando. E eu comecei a estudar. Eu fiz algumas alterações na época no meu anúncio e de repente saiu a minha segunda venda. Só que a minha segunda venda, se não me engano, eu gastei mais em torno de R$300 para fazer mais uma venda de R$82. Chegou nesse ponto, eu tinha gastado mais de R$1.000 e não tinha vendido nem 200. E eu falei, meu Deus, o que pode estar acontecendo? Continuei estudando. Finalmente, eu consegui fazer a minha terceira venda, só que a minha terceira venda eu gastei menos de R$82. Chegou um ponto de eu conseguir ter cada venda a menos de R$30. Chegou num ponto que eu finalmente
conseguir ter lucro. E o que aconteceu para eu efetivamente conseguir ter lucro? O que eu fiz para sair de uma venda que me custou R$80 para uma venda que me custou menos de R$30? Eu mudei a estrutura dos meus anúncios. E você lembra lá no início do vídeo que eu te falei que eu vou mostrar duas ferramentas que eu usei para chegar nesse faturamento? Uma delas foi justamente aqui, o Facebook, né? Facebook e Instagram. Porque na próxima aula eu vou mostrar o passo a passo como que a gente sobe um anúncio no Facebook e no Instagram e vocês vão ver que a plataforma é praticamente a mesma. E eu vi nesse momento aqui que a minha estrutura de copy, a estrutura de copy dos meus anúncios estava muito ruim, que eu não sabia fazer anúncio. E foi aí que eu caí nessa estrutura aqui, que é a estrutura que a gente chama de AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Que é essa estrutura até hoje que eu uso para subir, para fazer qualquer tipo de anúncio no Facebook. Então, como que funciona? Eu vou dar um exemplo aqui, passo a passo, de como que a gente faz, como que a gente usa basicamente esses passos aqui para a gente conseguir fazer com que as pessoas tomem uma atitude, saiam das redes sociais, cliquem no seu anúncio e efetivamente comprem. Atenção, você tem que chamar a atenção da pessoa abordando uma dor, né? Algo que dói, uma dor ou um desejo dela, um medo ou uma ambição dela. Por exemplo, qual que é a dor que você está sentindo aí, que você que está vendo esse curso pode estar sentindo, de não conseguir fazer as suas vendas deslancharem? O que é seu desejo? É você conseguir vender todo dia para muitas vezes conseguir sair de um emprego chato, conseguir dar uma vida melhor para sua família, conseguir realizar um sonho de viajar. Então isso daqui eu vou conseguir chamar a atenção das pessoas abordando uma dor ou um desejo. E o que pode ser uma dor ou um desejo? Está com dificuldade de fazer suas primeiras vendas como afiliado? Poxa, eu conectei. Quando a pessoa está vendo um anúncio, a primeira coisa que tem que chamar a atenção dela é algo que ela está sofrendo ou algo que ela quer atingir. Porque se você não chama a atenção dela quando você está lá navegando no Instagram ou no Facebook ou no YouTube, a pessoa simplesmente pula o seu anúncio, passa o seu anúncio, não vai clicar, e se ela não vai clicar no seu anúncio, você não vai conseguir vender. E depois que você chama a atenção dela, você tem que causar o interesse. Então não basta eu falar, tá com dificuldade de fazer suas primeiras vendas, quer aprender o passo a passo para fazer as primeiras vendas, só isso daqui não vende. Você tem que ter uma outra estrutura aqui que gera interesse na pessoa. E como que você gera interesse? Você mostra que ela é capaz, que existe uma forma, na verdade, que é uma forma de resolver esse problema ou uma forma de atingir esse desejo. Por exemplo, você está com dificuldade de conseguir fazer as suas primeiras vendas? Existem duas ferramentas que eu usei para conseguir faturar mais de R$1 milhão trabalhando só como afiliado. E essas duas ferramentas podem ser usadas mesmo por quem não tem nenhuma experiência no marketing digital. Opa! Eu gerei esse interesse. Por quê? Eu não estou conseguindo vender. Esse cara me falou que faturou 2 milhões, mais de R$1 milhão, desculpa, de uma forma que eu quero aprender, que é como afiliado. E ele falou que tem um jeito de eu vender mesmo com pouca experiência, que é o meu caso. Eu estou começando agora. Então, eu consegui gerar um interesse porque eu mostrei que aquela pessoa consegue resolver esse dor ou desejo. E como que eu desperto o desejo na pessoa para ela clicar no meu anúncio? Você apresenta uma metodologia. Eu tenho um curso gratuito mostrando o passo a passo de como que você vai aprender a operar essas duas ferramentas para você conseguir começar a fazer suas vendas ainda essa semana. Então eu causo o desejo falando que eu tenho um método que vai te mostrar esse caminho, né? Então seria quase que essa forma que seria um caminho. O desejo eu vou te ensinar a percorrer esse caminho. E a ação é basicamente, então
Então, se você quiser entrar no meu curso gratuito, clique aqui e se cadastra e começa hoje mesmo a fazer suas vendas. Então, é você fazer a chamada para ação. Isso daqui pode funcionar, nesse caso eu falei para um curso gratuito, mas isso daqui você pode usar para fazer venda também. Que a ação, ao invés de você falar que é um curso gratuito, eu tenho uma metodologia que eu ensino passo a passo de como resolver e às vezes você manda a pessoa para a página de venda. E isso daqui, eu dei o exemplo da afiliação, mas se você quiser ser afiliado de um curso de maquiagem, isso é possível também. Por exemplo, atenção, tá cansada de ver aquelas maquiagens maravilhosas que as blogueiras fazem e quando você tenta fazer, nunca dá certo no seu rosto? É a dor. A pessoa quer fazer a maquiagem, mas o negócio não funciona para ela. Interesse. Existe um porquê das maquiagens sempre funcionarem no rosto de outras pessoas e nunca funcionarem na sua. Interesse. Opa, calma aí. Por quê? Por que isso acontece? Desejo. Isso acontece porque os rostos são diferentes, os tons de pele são diferentes. Muitas vezes você quer usar uma maquiagem que funciona muito bem para o rosto de uma blogueira, para o tom de pele de uma blogueira, só que para a sua pele essa maquiagem não combina. Então o que você precisa é aprender exatamente qual maquiagem você deve usar para o seu formato de rosto, para o seu tipo de pele. E eu tenho um método que eu explico exatamente tudo que você precisa saber para fazer uma maquiagem para o seu rosto, com o seu tipo de pele, com o seu sei lá o que. E para você ter acesso a esse método, clica no link abaixo e descubra como. Alguma coisa nesse sentido. Então você pode adaptar essa estrutura de copy para praticamente quase todo tipo de anúncio que você vai fazer. Seja ele no Facebook, seja ele no Instagram, seja ele no YouTube. E o que eu vou te mostrar nas próximas aulas é justamente como usar o Facebook, Instagram e o Google para conseguir fazer vendas. E o Google tem uma coisa espetacular, que no Google você faz com que o seu anúncio apareça só para quem está procurando efetivamente o produto que você quer vender. Então, para garantir que você vai assistir às aulas que vão ter o passo a passo de como anunciar no Facebook, como anunciar no Google, fica de olho no seu e-mail que a próxima aula vai chegar por lá. Um abraço e nos vemos nas próximas aulas.